Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o vazamento do rascunho do voto sobre o aborto na Suprema Corte dos Estados Unidos foi um dos temas de destaque na imprensa norte-americana. O que o senhor gostaria de destacar sobre isso? Esse vai ser um dos maiores assuntos sobre a imprensa do ano, certamente, nos Estados Unidos, porque é talvez o vazamento de informação mais importante desde os documentos do Pentágono em 1971, e atinge um poder, o poder judiciário, que era sempre considerado inexpugnável. Muito poucas vezes algum vazamento ocorreu na Suprema Corte americana, e esse foi realmente um vazamento espetacular. Quem conseguiu foi a revista Politico, e o documento de 98 páginas, que é o esboço do voto do juiz Alito sobre a questão do aborto, do direito ao aborto, foi realmente extraordinário e confirmada a veracidade do documento menos de um dia depois pela própria Suprema Corte. Então, vai haver certamente, já foi anunciado, que vai haver uma investigação sobre como que esse documento chegou às mãos dos jornalistas que depois o divulgaram. Não existe nenhuma lei nos Estados Unidos sobre como fazer quando ocorre esse tipo de situação. A tradição tem sido de que quem vaza pode cometer crime e pode ser processado, mas o jornalista que recebe o vazamento não pode. O jornalista não cometeu nenhum crime, ele recebeu um documento e divulgou, mas ele pode ser chamado, eventualmente, pela justiça como testemunha para dizer quem foi que passou o documento, se eles quiserem descobrir e não tenham conseguido descobrir quem foi o vazador. Se isso ocorrer e o jornalista disser que não vai revelar quem foi a fonte dele, ele, jornalista, pode vir a ser processado por desrespeito à corte. E isso aconteceu inúmeras vezes nos Estados Unidos, em casos não tão importantes, em alguns casos um pouquinho mais relevantes. Mas nas grandes situações, como dos papéis, dos documentos do Pentágono de 1971, os jornalistas não sofreram nada. Além dessa questão do sigilo da fonte, esse caso também vem levantando a discussão sobre o tratamento que a imprensa dá para as questões relacionadas ao aborto, não, professor? Pois é, e esse é um problema bastante sério, porque, sem dúvida nenhuma, a questão do aborto divide a sociedade americana, e com a possível revogação do direito ao aborto, que foi assegurada pela Suprema Corte quase 5 décadas atrás, vai colocar de novo esse assunto na pauta de uma forma bastante dramática. E aí muitas pessoas estão argumentando que a imprensa teve um papel ruim ao longo desse tempo todo, quando, por exemplo, a imprensa classifica as pessoas que se opõem ao direito ao aborto como pró-vida. A divisão que se fez em termos de rótulo na imprensa americana e na sociedade americana são os pró-vida, que se opõem ao direito ao aborto, e os pró-escolha, que defendem o direito ao aborto. Mas essa classificação, essa rotulagem, a meu ver e ao ver de muitas pessoas, é muito ruim, porque o que é o contrário de pró-vida? O contrário de pró-vida é pró-morte. Então, quem defende o direito ao aborto é a favor da morte, e quem condena o direito ao aborto é a favor da vida, e a vida das mães que morrem ao tentar fazer o aborto de forma ilegal e sem segurança, e a vida das crianças que nascem não sendo desejadas e que acabam sendo colocadas em orfanatos, muitas vezes da pior espécie. Então, essa classificação de pró-vida é muito, muito questionável. E já colou, quer dizer, são décadas e décadas em que se classifica as pessoas que defendem o não direito ao aborto como pró-vida. E mesmo quando se fala quem é a favor do aborto e quem é contra o aborto, isso também é errado, porque eu acho que ninguém, ou muito poucas pessoas, são a favor do aborto, elas são a favor do direito de fazer aborto. E quem é contra o aborto praticamente todo mundo. Quem é que pode querer ser a favor do aborto? Mesmo as pessoas que praticam o aborto, elas não são favoráveis ao aborto. Elas só querem ter o direito de poder fazer o aborto caso não se sintam em condições de ser mãe ou ser pai naquele momento em que a mulher engravidou. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, e a guerra na Ucrânia, hein? Já está durando tempo demais, né? A longa guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, que começou há mais de 2 meses, parece longe do seu fim. E mais do que isso, longe de um desfecho mutuamente satisfatório para ambas as partes. A iniciativa russa baseou-se inicialmente numa invasão por vinda de diversas frentes do norte, do sul, do leste, e destinada à capitulação da capital ucraniana, Kiev, em um curto espaço de tempo. Nada disso ocorreu, apesar do uso de armamentos bélicos de primeira geração e armamentos de grande poder destrutivo. E por que isto não ocorreu? Devido às dimensões do exército ucraniano, que é um dos maiores exércitos europeus, devido à resistência do povo ucraniano, que os russos não contavam inicialmente, e devido, evidentemente, à ajuda ocidental. Professor Amaral, quais são os fatores que impedem uma solução pacífica em curto prazo da guerra na Ucrânia? Em primeiro lugar, nós estamos diante de reivindicações mutuamente inconciliáveis. A reivindicação russa de anexação da região leste e o sul, como a Rússia já fez com a Península da Crimeia em 2014, é uma região que encontra fortíssima oposição do governo ucraniano. O governo ucraniano não aceita perder parte do seu território para o governo de Moscou. Logo, não existe possibilidade de um entendimento acerca dessa questão. Um segundo fator que pode ser apontado é a ausência de confiança entre as partes. Qualquer solução pacífica e satisfatória para um conflito armado pressupõe confiança. E não há aqui, apesar das negociações realizadas na Turquia, nenhuma confiança recíproca entre as partes. Em terceiro lugar, não há um mediador suficientemente capaz de engendrar confiabilidade nas partes e levar a uma solução. Um fator adicional é o fato de que as negociações diplomáticas praticamente cessaram com o mundo ocidental. E as declarações de Boris Johnson, recentemente, a esse respeito, dão nítida impressão do panorama atualmente existente. Não há negociação com os russos. Além disso, o conflito da Ucrânia é hoje um conflito internacionalizado. É um conflito internacionalizado não apenas pelo fluxo de imigrantes, é o maior fluxo de imigrantes em território europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mais de 5 milhões de ucranianos buscaram refúgio em outros países e tenderão a buscar refúgio nos próximos meses. A ajuda ocidental à Ucrânia mostra cada vez mais uma participação do Ocidente nesse conflito, a chamada guerra por procuração. E, além disso, há as indicações de que a Finlândia e a Suécia pretendem manter vínculos estreitos com a OTAN e ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isto com a justificativa de que sentem um justo temor por uma possível invasão russa. Todos esses fatores tornam o conflito um conflito dificilmente resolúvel nos próximos meses. É um conflito que deverá arrastar-se por longo período, com o risco inevitável de uma escalada sem precedentes em tempos recentes. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor Eduardo, pesquisa recente mostrou que problemas visuais tornam arriscado dirigir com a idade mais avançada. Existem problemas visuais que limitam a direção de automóvel para idoso? A grande discussão a respeito de grupo etário
ou de gênero que implique em mais risco para o trânsito de automóveis nas ruas da cidade e nas estradas é longa, controversa, polêmica. É muito difícil afirmar que jovens ou idosos oferecem mais risco. O que é sabido de longa data é que o custo do seguro é bem mais elevado para os jovens, ainda inexperientes, impetuosos e que muitas vezes utilizam dos automóveis para lazer e outras atividades. Com o passar do tempo, indivíduos ganham experiência, limitam os seus trajetos a áreas mais conhecidas e, dessa forma, tornam, de maneira geral, menos arriscado o trabalho de conduzir um veículo automotivo. Um estudo publicado no JAMA Ophthalmology, no segundo semestre de 2021, mostrou quais são os limitantes para a direção do idoso. E eles existem. Esse estudo acompanhou, entre 2015 e 2018, 154 indivíduos, todos maiores de 70 anos, todos habilitados e pleno direito da sua saúde física e mental. O que se observou foi que 90% deles tiveram um problema ocular no último ano do acompanhamento e que o risco entre os que tiveram algum tipo de colisão ou um quase acidente comparado aos que não tiveram estavam relacionados a principalmente 3 fatores. Foram, nesse caso, 26 acidentes, 55 quase colisões, a maioria durante o dia e a maioria com risco de envolver terceiros. Repare que os 3 grandes problemas oculares observados como fator de risco nesses indivíduos acompanhados que tiveram, então, colisões foram diminuição de sensibilidade ao contraste, dificuldade, então, em identificar entre as nuances, né, de uma mesma cor, as menos intensas com as mais intensas, limita a identificação de contrastes. 2. O processamento visual lento, ou seja, a identificação de que um evento está acontecendo com a visão e responder apropriadamente. E 3. A resposta demorada a um movimento contrário. Esses 3 fatores determinantes, repare, não têm relação direta e fácil de ser resolvida com um simples óculos, nem mesmo com a possibilidade de uma cirurgia corretiva. São problemas que envolvem cognição, limitações de reflexos e também respostas musculares ágeis aos eventos apresentados. Como contornar esses problemas? Não é muito simples aumentar a segurança simplesmente com medidas terapêuticas. Essas perdas, essas limitações progressivas vão acontecendo e vão passando a fazer parte da vida do indivíduo. Daí a excelência da recomendação de que os exames para renovação da carteira de motorista sejam mais frequentes depois de uma certa idade. Há necessidade de averiguar se o indivíduo continua apto e não está oferecendo risco a si próprio, à sua família ou a terceiros. Em algum momento, nós mesmos observamos uma pequena minoria de indivíduos com idade avançada dirigindo, em boa parte porque, notando essas dificuldades, principalmente no mundo rápido e muito ocupado das ruas e estradas de hoje em dia, é difícil para indivíduos com reflexos diminuídos, diminuição de contraste, tomar decisões e dirigir no ritmo moderno. E aí, eventualmente, na dificuldade de uma possibilidade terapêutica efetiva, abre mão desse privilégio, o de dirigir nas rodovias e nas ruas, pode ser a saída mais segura. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, como o senhor analisa o controle da corrupção no último período? O jornal Estado de São Paulo publicou na semana passada
uma reportagem sobre o tema da corrupção, que tem implicações extremamente importantes para a avaliação da qualidade da democracia no país, em especial por causa do lugar que esse tema provavelmente ocupará na campanha eleitoral deste ano. Segundo o Estadão, vem diminuindo, por exemplo, desde o início do governo Bolsonaro, pedidos de órgãos de investigação como a Polícia Federal, a Receita Federal, a Controladoria Geral da União e o próprio Ministério Público, para que o COAF, ou seja, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, faça a verificação de crimes contra o patrimônio público. A partir do governo do presidente Jair Bolsonaro, desde janeiro de 2019, os pedidos de intercâmbio de informações relacionadas a esse tipo de crime perderam espaço para o tráfico de drogas. Com efeito, enquanto em 2018 os órgãos de investigação citados apresentaram, do total de solicitações de crimes de toda a natureza, 28,7 pedidos de investigação ligados a crimes de corrupção, essa taxa caiu para pouco mais da metade em 2021, ou seja, 17,5%. Em realidade, enquanto o registro de outros crimes já vinha subindo, os registros de crimes contra o patrimônio tinham registrado 23,2% e 24,5%, respectivamente, para 2019 e 2020. A série histórica se iniciou em 2014 e a diminuição do registro de crimes de corrupção é clara. Os dados da reportagem publicada também mostram registros importantes sobre o desempenho da Polícia Federal. A Polícia Federal vinha, ao longo do tempo, ganhando grande autonomia e independência com relação aos governos, acentuando a sua vocação de polícia de Estado que lhe foi atribuída pela Constituição de 1988. Em realidade, em conjunto com o Ministério Público Federal e órgãos como a Receita e os tribunais de conta, e no fim da linha a Justiça Federal, a Polícia Federal vinha consolidando o que se pode chamar de um sistema de integridade, responsável por fiscalizar e monitorar a administração pública no que se refere ao abuso de poder, que pode envolver a corrupção, mas é bem mais abrangente do que isso. A atuação desse sistema de integridade teve momentos importantes durante a atuação da Operação Lava Jato, mas perdeu força, inclusive por causa de impropriedades cometidas na condução da operação. Quanto à PF, o texto do jornal mostrou também que diminuíram as prisões feitas pelo órgão entre 2018 e 2021, ou seja, de 668 no primeiro ano para apenas 167 no último ano. Embora a punição não deva ser vista como a única forma de combater a corrupção, os dados sobre as operações em geral da PF também são indicativos de uma desaceleração da atuação quanto ao tempo. Nesse sentido, chama a atenção o fato de o novo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, ter trocado o delegado responsável por coordenar a Diretoria de Investigação e Combate à Corrupção. O setor é responsável também por conduzir as diligências nas investigações que apuram fake news e o financiamento de atos antidemocráticos, mas a delegacia se ocupa fundamentalmente de investigar parlamentares suspeitos de desvio de dinheiro público. Em realidade, o tema da interferência do governo na Polícia Federal ganhou notoriedade pelas declarações do presidente da República numa reunião ministerial de abril de 2020, quando Bolsonaro deixou claro que queria ter o controle da polícia em defesa de pessoas de sua família e de amigos. Depois disso, além da demissão do ministro da Justiça, que fez a denúncia da interferência, o presidente realizou 5 trocas de diretor-geral da PF, e esses nomeados por ele trocaram sucessivamente 4 superintendentes em vários estados. É nesse contexto que a diminuição da atividade da Polícia Judiciária em relação aos crimes contra o patrimônio deve ser visto. Do ponto de vista da qualidade da democracia, o tema se refere aos mecanismos de responsabilização dos governantes, tema que na tradição anglo-saxã é designada pelo conceito de accountability e que se refere ao papel dos organismos de controle e realizar um monitoramento horizontal entre as instituições do Estado. Parte do complexo de instituições de peso e contrapeso do sistema democrático, o sistema de integridade é um componente da estrutura republicana pela qual se controla o abuso de poder. Essa dimensão deve ser vista como um complemento da soberania popular, que se expressa pelo voto, e o controle do abuso de poder é a outra face da soberania, pela qual os cidadãos transferem parte do seu poder para as autoridades autorizadas a governar por eles. Por isso mesmo, o seu funcionamento é um indicador da qualidade da democracia.
Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, que pesquisa foi feita pela doutora Mariana Guedes com o consumo de álcool, aquele conhecido esquenta, hein? Enquanto a pesquisadora Mariana Guedes realizou uma pesquisa online com mais de 1.000 estudantes no Brasil e 400 estudantes na Inglaterra, ficou claro que a prática do esquenta foi mais prevalente entre os estudantes da Inglaterra. Porém, durante o esquenta, estudantes brasileiros beberam mais álcool do que estudantes britânicos. Isso foi constatado também que esse comportamento do esquenta estava associado a maiores chances de os estudantes do Brasil e da Inglaterra sofrerem uma série de danos associados ao consumo excessivo de álcool, como, por exemplo, apagões e falta às aulas da universidade. Enquanto também a Nova Zelândia decide que deverá proibir a partir de 2023 de forma progressiva a venda de tabaco aos cidadãos nascidos depois de 2008, agora é a Dinamarca que tem uma medida semelhante. O governo lá de Copenhague divulgou um plano de controle do tabagismo que poderá incluir a proibição de venda de tabaco e de outros produtos com nicotina a todos os dinamarqueses que tenham nascido depois de 2010. Depois deve ser a Finlândia que vai seguir esse caminho. Se essas medidas mostrarem eficácia e forte impacto, que deve acontecer, vamos ter estudos para provar aos nossos políticos qual o caminho a seguir. O principal objetivo de tudo isso é impedir que os mais jovens comecem a fumar, além da proibição gradual da venda de cigarros, a diminuição da quantidade legal de nicotina no tabaco e redução dos locais onde é possível comprá-lo, restrições que têm provado em outros países ter uma taxa de eficácia bastante significativa. O avanço do controle do tabagismo reduz muito a mortalidade prematura. Lembramos que o tabaco encurta a vida, em média, em 10 anos. Doutor Lotufo, o que o senhor tem de novidade sobre álcool, drogas aqui no Brasil? Ao mesmo tempo, no Brasil, se discute a descriminalização da maconha a nível político e a venda de cigarros eletrônicos a nível da Anvisa. Por isso, amanhã, dia 23, teremos um fórum organizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Instituto de Juristas Cristãos do Brasil, apoiados pela ABAD, Sociedade de Pediatria de São Paulo, Associação Médica Brasileira, entre outros. E esse vai ser um espaço de discussão entre médicos e juristas para que possamos discutir o melhor caminho para o Brasil. Na primeira mesa, que será o que funcionou até hoje na prevenção de drogas. Aí nós vamos contar aí o controle do tabagismo no Brasil e ainda vamos discutir a situação atual do uso do álcool e trabalhos de prevenção. E vamos também discutir por que a legislação de regulação do álcool não caminha se a do tabaco caminhou. Na mesa 2, liberar, legalizar ou descriminalizar. Então vamos discutir aí o canabidiol ou maconha medicinal. Vamos discutir legalizar, descriminalizar ou liberar do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista médico. E vamos terminar tecendo algumas noções aí sobre o que deve ser feito para evitar que a nossa juventude se inicie nas drogas. Abra o site da Sociedade Brasileira de Pediatria e lá haverá um link para você entrar e assistir e depois tudo ficará gravado. Um grande abraço a todos e até amanhã. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Bom dia, tudo bem? Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, hoje eu quero falar sobre o Prêmio Pritzker, que é considerado o Nobel da Arquitetura, e a semana passada foi anunciado o vencedor esse ano, foi o arquiteto africano Djebedu Francis Kéré.
Ele é de Burkina Faso e é o primeiro negro a ganhar um prêmio Pritzker na história. Isso é o primeiro negro a ganhar um prêmio dessa relevância no campo da arquitetura, que é um campo muito elitizado, né? Porque é uma profissão que supõe um ensino universitário especializado, que supõe uma clientela que possa pagar, que supõe as suas redes de relações e etc. Então é de se comemorar muito essa premiação, mas também pelo fato, evidentemente, de que a arquitetura de Francis Quéré, ela é muito merecedora de um prêmio assim. Ele é um arquiteto de Burkina Faso, mas que construiu sua carreira na Alemanha e se notabilizou por se voltar para grandes programas públicos, como escolas, sobretudo, mas também edifícios de saúde, de esportes. E ele, a grande obra que tornou ele muito reconhecido internacionalmente, é uma obra que se destaca pela sua qualidade construtiva formal e também comunitária, que é a escola primária em Gando, Burkina Faso, que ele construiu no vilarejo onde ele nasceu. Então isso vale contar um pouco essa história, porque é um vilarejo muito pobre, que não tem até hoje energia elétrica, afastado de tudo, no meio de uma zona muito quente, desértica, e que não tinha escola. Então ele, dentre os vários filhos da família, foi destacado na época para poder estudar e foi mandado para morar com os tios numa outra cidade, fora de Gando, né? E acabou conseguindo uma educação que o levou até a Alemanha para estudar arquitetura, onde ele construiu a carreira de forma muito notável. Mas ele já, como arquiteto e com certo reconhecimento, retorna a Gando e faz, na virada do século, dos anos 90 para 2000, essa escola primária, com recursos dele, inclusive mobilizando a comunidade. Mas, professor, como é essa escola? Basicamente, ela é um pavilhão linear no meio da areia, né, do piso de areia, que é o chão desse vilarejo. Ele faz um embasamento de pedra levemente mais alto e constrói o volume feito de 3 blocos de salas de aula intercalados por vazios, que são como pátios cobertos, né, varandas. Tudo isso coberto por uma grande cobertura contínua de estrutura metálica, de treliça e uma cobertura curva de zinco. As paredes são de tijolo, de adobe, feitos localmente, o que tem uma qualidade de impacto térmico muito melhor do que os blocos de concreto que normalmente se utilizam e que gastam muita energia para a fabricação e têm resultados térmicos muito piores. E a cobertura fica solta, permitindo que o ar circule livremente e melhore muito a condição, né, de conforto dentro da escola. Então são recursos muito simples, mas com um desenho muito sofisticado. Essas varandas abertas, por exemplo, são um espaço muito agradável para se estar no calor também, atividades ao ar livre, porém cobertas do sol. E que ele consegue, então, ele mobiliza a construção dos tijolos de adobe, foi feita localmente, mobilizando a comunidade, quer dizer, engajando a comunidade num sentido de trabalho coletivo que é, a seu modo, pedagógico, né? Então isso é muito bonito na ideia de construir uma escola, quer dizer, a escola não é só um receptáculo para aulas que vão acontecer lá todo dia, mas o próprio edifício é também um modo de ensinar e de transformar as pessoas, né, numa relação solidária umas com as outras, usando, no caso, aí, materiais que têm a ver com compromisso ecológico, que destaca a arquitetura do Quéré. Então, eu queria ressaltar e elogiar o Prêmio Pritzker esse ano por essa decisão e dizer que eu espero que essa maior abertura democrática, inclusiva e racial continue a imperar no nosso meio daqui para frente. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.